Uso de IA como auxiliar em atividades de pesquisa acadêmica e científica. Glauber Santiago. Unidade 3. Orientação acadêmica e avaliação por banca no contexto da IA. Vamos iniciar esta unidade final considerando que, segundo dados de 2023, evidências mostram que a inteligência artificial IA se tornou um assunto importante na academia, representando cerca de 2,2% de todas as publicações científicas. Uma preocupação para programas de doutorado é o futuro papel da IA na escrita de teses de doutorado, devido ao aumento do conteúdo gerado por IA em textos e imagens. Preocupações foram expressas de que o uso da IA possa ter um impacto negativo na capacidade de um estudante de doutorado pensar de forma crítica e criativa. Em contraste, outros argumentam que o uso de ferramentas de IA pode oferecer vários benefícios, resultando em pesquisas rigorosas. Ou seja, a IA está se tornando cada vez mais presente na academia, levando preocupações sobre seu impacto na escrita, com debates se ela pode prejudicar ou melhorar a capacidade de pensar criticamente e criativamente dos estudantes. Nesse contexto, na unidade anterior, vimos algumas ideias sobre a utilização da IA pelo pesquisador. Todavia, como o orientador pode se portar neste contexto? Bem, inicialmente, ele deve conhecer e experimentar as IA para saber como orientar. Nesse sentido, esta unidade irá, mais à frente, fornecer ideias para esse uso. Por enquanto, voltemos a uma discussão preliminar sobre o orientador. Segundo Story, na Idade Média, os estudantes de doutorado deveriam demonstrar domínio sobre os textos canônicos e argumentos dos escolásticos por meio de disputas orais, que visavam a uma demonstração pública das habilidades do doutor novato. Séculos depois, as opções de trabalho final de doutorado passaram a incluir dissertações em grupo e produtos variados, como artigos analíticos, estudos de caso, relatórios de consultoria, portfólios e ferramentas produtos de mídia social. Agora, com a IA, deverá haver um impacto nos modelos de dissertação futuros. Esse é o contexto no qual o orientador e o membro da banca se inserem. O orientador atua basicamente orientando, apontando para o oriente, supervisionando e incentivando o estudante em seu trabalho. A utilização de uma inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, pode ser muito eficaz no momento da orientação. Ela se torna um terceiro membro dessa equipe, que antes era apenas uma dupla. Ou seja, o orientador vai conversando com o estudante e, de vez em quando, eles interagem com a IA para tirar dúvidas, solicitar ideias e analisar propostas. Fora isso, em relação à escrita do trabalho, a IA pode auxiliar na revisão textual. Até o momento, falamos do orientador. Agora, iremos nos voltar especificamente para a banca. É recomendado que os docentes que fazem parte de bancas examinadoras cumpram cuidadosamente várias tarefas de avaliação ao examinar trabalhos acadêmicos, como as seguintes, conforme Naves. 1. Fazer a avaliação da adequação do tema e título do trabalho ao âmbito do curso ou da linha de pesquisa, reavaliando o título após a leitura completa do trabalho. 2. Fazer a leitura crítica do resumo e do abstract, conferindo a síntese, a linguagem adequada e a tradução. 3. Observar a estrutura do trabalho por meio do sumário e conferir se a numeração progressiva está correta. 4. Verificar a introdução, incluindo a apresentação do tema, justificativa, problema de pesquisa, objetivos e estrutura do trabalho. 5. Ler cuidadosamente a fundamentação teórica ou a revisão de literatura, verificando a coerência,
sequência lógica e citações. 6. Avaliar os procedimentos metodológicos, incluindo tipo de pesquisa, escopo, população pesquisada e outros detalhes da pesquisa. 7. Analisar os resultados, comparando-os com a teoria apresentada e avaliando a inclusão de gráficos, tabelas e ilustrações. 8. Verificar as considerações ou conclusões, retomando os objetivos e hipóteses, etc., para conferir se foram atingidos ou verificados. 9. Conferir as recomendações para futuras pesquisas que desenvolvam o tema. 10. Fazer a revisão da redação e estilo, observando macroestrutura, microestrutura, correção e adequação do estilo científico. 11. Verificar a normatização de acordo com as normas da universidade ou da ABNT. 12. Formular questões objetivas para que o candidato responda no momento da defesa. 13. Incentivar o avaliado a fazer publicações e a dar continuidade na pesquisa, contribuindo mais para a área. Seguindo essas listagens de tarefas, podemos indicar que é perfeitamente possível o uso de IA como apoio a elas por parte da banca. Seus integrantes têm a opção de empregá-la, por exemplo, para recomendar formulações de títulos, questões de pesquisa, objetivos da pesquisa, justificativa de pesquisa, hipóteses ou outras partes do documento. Eles também podem pedir à IA que avalie os dados e a organização do trabalho. Além disso, podem solicitar sugestões de questões-chave para debates, entre outras coisas. Vejamos alguns exemplos para cada um dos elementos indicados por Naves. Irei utilizar como cobaia um TCC, elaborado por mim quando realizava um curso de especialização. 3.1. Tema, título e linha. Alguém que esteja em uma banca pode e deve fazer a avaliação da adequação do tema e título do trabalho ao âmbito do curso ou da linha de pesquisa, reavaliando o título após a leitura completa do trabalho. Nesses casos, uma IA pode ser bem útil. Façamos um teste. Vide a seguinte conversa que tive com o ChatGPT. Vimos nesse diálogo que a IA indicou várias sugestões de título que podem ser úteis para a banca conferir. 3.2. Resumo. Outra tarefa do avaliador é fazer a leitura crítica do resumo e abstract, conferindo a síntese, a linguagem adequada e a tradução. Uma forma ideal para usar a IA nessa conferência seria carregar o trabalho todo na IA e solicitar que ela confira se o resumo está adequado. A dificuldade é que, dependendo da quantidade de palavras do trabalho, a IA não consegue processar. E quando ela não consegue processar, podem ocorrer duas coisas. A primeira, menos grave, é simplesmente ela dizer que a mensagem é muito grande e que não irá processar. A segunda, mais grave, é que ela irá tentar processar e não conseguirá, gerando dados falsos. Atualmente, a IA que suporta uma quantidade de texto e janela de contexto maiores é o Claude, que utilizarei neste exemplo. Veja o diálogo travado. Como vimos no diálogo, a IA não entendeu o que eu desejava e elaborou um resumo. Depois insisti, então ela resolveu fazer uma comparação entre os resumos. Em situações práticas, é bastante comum o usuário tentar várias vezes até obter um resultado satisfatório da IA. 3.3. Sumário. Observar a estrutura do trabalho por meio do sumário e conferir se a numeração progressiva está correta é uma tarefa do examinador. Porém, é mais braçal,
e pode ser que a IA não auxilie. De qualquer forma, fica para você o desafio de experimentar essa acuidade em alguma IA. 3.4 Introdução e estrutura. Na avaliação de um trabalho, é importante verificar a introdução, incluindo a apresentação do tema, justificativa, problema de pesquisa, objetivos e estrutura. Uma IA pode ser útil nesses casos. Imagine uma situação comum que é o avaliador ficar insatisfeito com os objetivos da pesquisa. Ele pode solicitar para a IA sugerir objetivos, facilitando seu trabalho. 3.5 Fundamentação teórica. Para um avaliador, é essencial realizar uma leitura atenta da fundamentação teórica ou revisão da literatura, examinando a coerência, a sequência lógica e as referências citadas. Porém, dependendo do texto, pode ser útil o uso de uma IA que auxilie na leitura e no entendimento do trabalho. Uma ótima possibilidade é o SciSpace, pois nele você pode subir um arquivo e ele já apresenta uma série de ferramentas para o entendimento do conteúdo. A figura 12 mostra na esquerda o arquivo carregado e, na parte direita, uma série de questões gerais que podem ser consideradas na leitura de um artigo, que no caso é o meu TCC cobaia. A seta desenhada indica que irei clicar no levantamento bibliográfico. Figura 12. Questões exploratórias pré-concebidas pelo SciSpace. Como resultado, o SciSpace forneceu o seguinte. Observação: esses números após os parágrafos são links para as partes do trabalho das quais o SciSpace tirou as informações, no arquivo que ele está analisando. 3.6 Metodologia. Faz parte da atuação de um membro de banca avaliar os procedimentos metodológicos, incluindo o tipo de pesquisa, escopo, população pesquisada e outros detalhes da pesquisa. Infelizmente, quando um problema metodológico é detectado no momento da defesa, não há como voltar no tempo para a pesquisa ser refeita. Então, pode ser útil usar a IA para sugerir melhorias na descrição da metodologia, ou seja, considerando os objetivos, os instrumentos de coleta de dados e os resultados, fazer uma melhor descrição da metodologia. 3.7 Resultados. Analisar os resultados, comparando-os com a teoria apresentada e avaliando a inclusão de gráficos, tabelas e ilustrações também é importante para o examinador. Nessas circunstâncias, a IA pode ser útil, por exemplo, para gerar sugestões de análise de dados, considerando que o trabalho avaliado não fez a análise devida. O SciSpace pode ser muito útil nesse processo, uma vez que ele tem um recurso que explica um gráfico. Vide a figura 13. Funciona da seguinte forma: após clicar no botão específico, surge uma área de captura a ser dimensionada pelo ponteiro do mouse. E, em seguida, a IA analisa a área selecionada e fornece um parecer. Figura 13. SciSpace explicando um gráfico. No caso em foco, este foi o comentário emitido pelo SciSpace. 3.8 Conclusões. Verificar as considerações ou conclusões, retomando os objetivos, hipóteses, etc., para conferir se foram atingidos ou verificados, é uma tarefa importante em um processo de avaliação por uma banca. Nesse caso, novamente, o SciSpace pode ser utilizado para auxiliar a leitura. Por exemplo, seguindo o mesmo caso ilustrado na figura 12, cliquei desta vez em Conclusions from the paper. O resultado foi o seguinte. 3.9 Recomendações futuras. De forma semelhante ao item anterior, no momento de verificar as recomendações para futuras pesquisas que desenvolvam o tema, pode ser utilizado o SciSpace. O resultado do exemplo foi o seguinte.
Todavia, penso que o uso mais importante de uma IA seria pedir sugestões nas circunstâncias de deficiência desse aspecto no trabalho. No caso, o mais indicado seria o ChatGPT, não o SciSpace, por exemplo. 3.10 Revisão textual. Fazer a revisão da redação e do estilo observando macroestrutura, microestrutura, correção e adequação do estilo científico é uma tarefa muito comum para muitos membros de banca. Inteligências artificiais, como o ChatGPT, podem ser muito úteis nessa operação. 3.11 Normas da ABNT. Uma das partes mais entediantes da escrita acadêmica é a verificação da normatização de acordo com as normas da universidade ou da ABNT. Atualmente, as IA podem auxiliar nessas indicações, porém ainda cometem muitos erros, inclusive considerando o advento da segunda edição, de 19/7/2023, da norma ABNT NBR 10520 sobre o tema. Ou seja, elas podem ser utilizadas, porém, com muito cuidado na verificação da formatação de uma referência. 3.12 Questões para o candidato. Formular questões objetivas para que o candidato responda no momento da defesa é uma tarefa interessante de um avaliador, que pode ser facilitada por uma IA. O SciSpace é particularmente útil, vide a figura 14. Ele sugere automaticamente diversas questões específicas sobre o arquivo analisado. Figura 14. Questões específicas sugeridas pelo SciSpace. Vemos na figura que são questões superficiais. Questões mais complexas necessitam de outras IA e de um prompt mais robusto por parte do usuário. 3.13 Incentivo. Incentivar o avaliado a fazer publicações e a dar continuidade na pesquisa, contribuindo mais para a área, são as últimas novidades do membro da banca indicadas por Naves. Aqui, novamente, uma IA pode ser útil para inspirar ideias. Neste exemplo, pedirei ao ChatGPT para elaborar um texto de incentivo para o caso do meu TCC, que é uma cobaia deste nosso material didático. Veja a conversa. Vimos no exemplo que o ChatGPT até se excedeu na resposta, mas é exatamente isso que é bom nesses casos, pois ele abre possibilidades, gera ideias que não havíamos considerado anteriormente, enriquece.